Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante no seu coração, querido, querida. Que você tenha seu coração incendiado pelas promessas do Senhor nesses dias e que a sua fé seja largada para que você veja a revolução nos resultados, naquilo que Deus é poderoso para fazer. E comecei essa série de lives que começa às 7h30 da manhã no Devocional Power, meio-dia e 18 horas, com um entrevistado, né, um convidado especial, e às 20 horas com o tema Revolução nos Resultados. Hoje eu vou falar sobre network, sobre conexões com propósito, para que você veja pessoas se transformando em portas na sua vida e movendo para que você desfrute, né, de um toque do favor de Deus para viver uma revolução em todos os seus resultados. E hoje, nessa live especial, vou receber um amigo, irmão, querido, e que é uma referência, um grande homem de Deus, Rafael Medeiros, e que vai poder contribuir muito com o testemunho dele. Ele é especialista em gestão do tempo, mas o meu alvo com ele hoje não é falarmos apenas disso, né? Eu quero que ele testemunhe do favor de Deus na vida dele e dos resultados multiplicados do que Deus fez na história dele, para que você receba a fé de que assim como fez na vida dele, vai fazer na sua também. E um recado importante é que dezembro está acabando e junto com o mês vai acabar o valor inicial para quem cadastrou na plataforma Clube do Resultado, que é o Netflix para empresários e vendedores cristãos. E a partir do dia 1º de janeiro o valor vai mudar radicalmente, então se você não quer perder essa oportunidade, né, bem mais barato, tá? R$ 16 por mês, é muito barato. clubedoresultado.com. Vamos lá, ele já chamou aqui, vamos aceitar o querido Rafael Medeiros. Glória a Deus, vamos para essa live poderosa e eu creio que vai ser uma grande bênção. Aleluia, já chamei aqui. Tá entrando. E aí, querido, é a live dos Rafas. Pastor Rafael, tudo bom? Tô ótimo, meu irmão. E você? Aqui, tudo ótimo, uma alegria estar falando com você. Nós vamos ser vizinhos agora, né? Pois é, fiquei sabendo, você comprou um apartamento no prédio que eu moro, fiquei feliz. Pois é, pra você ver que eu sou seu fã. Ah, que é isso? Oportunidade dos nossos filhos crescerem juntos, fazerem amizade, vai ser bênção. Ah, vai ser uma bênção. Amém, meu querido. Ó, eu acredito em tudo que todo mundo me fala. E sempre que eu encontro contigo, você fala que tem assistido ocasionalmente o que eu tenho ministrado, né, e Sim. compartilhado e tem sido abençoado. Uma vez você me falou algo, me marcou. Você vê que eu acredito e lembro das coisas. Você falou que na sua reunião de discipulado você estava compartilhando algumas coisas do que eu estava falando e estava sendo bênção para você e para os irmãos. Então eu quero saber de você, meu querido e amado irmão. Eu tenho testemunhado, tenho visto, sou uma testemunha ocular do que Deus tem feito na sua vida, te levando pelo Brasil aí, eu creio que logo mais também para outros países para ministrar e te dando relevância, autoridade, né? Te dando alunos, te dando estratégias, te dando conteúdo, te dando um casamento sólido, uma família abençoada. Então, o alvo, né, dessa semana minha é falar sobre isso, a revolução nos resultados e como Deus é poderoso para reverter situações da nossa vida, né? E eu queria te dar a oportunidade para que você aqui deixasse o espírito fluir e compartilhasse com quem está aqui hoje como Deus multiplicou e revolucionou os resultados na sua vida. E você que basicamente vivia de eventos, né, de palestras presenciais, e com certeza das áreas que mais sofreu com a pandemia, mas que se reinventou e que cresceu, né? Eu estou feliz com o seu crescimento. Com seu crescimento, e assim como Paulo fala para Timóteo, eu faço votos para que seja próspera a sua alma, o seu corpo, né? Assim como é próspero o seu espírito. Então, compartilhe aí conosco como Deus revolucionou seus resultados. Bacana, pastor. E eu quero esse bate-volta também. Quero ouvir você, quero que a gente compartilhe aqui. Quero te ouvir e aprender também contigo. Bem, Amém. há alguns anos atrás, eu comecei a ter algumas conquistas na minha vida, pastor. E conquistas produzem tarefas. Só que eu não estava preparado para lidar com a quantidade de tarefas que o dia a dia estava produzindo na minha vida.
Então, eu me casei, eu tive o aumento do meu ambiente de tarefas, porque agora você tem uma casa para cuidar, você tem um casamento, você tem a família que vem da tua esposa, enfim, tem a sua família. E aí nasceu a minha primeira filha, junto com aquele pacotinho de 4 quilos, veio Uhum. centenas de tarefas, aumentou Verdade. em 70% a quantidade de coisas que eu tinha que fazer no meu dia. Quando veio a minha segunda filha, mais tarefas, eu e minha esposa discipulando casais na igreja, né, grupos de casais, mais tarefas. Meu trabalho, eu viajando bastante, tarefas. Então, o corpo também exigindo tarefas, você tem que cuidar do seu corpo. Então, a vida vai acontecendo e nós multiplicamos os pontos produtores de tarefas. Então, as conquistas produzem tarefas. Uhum. Só que existe um momento, pastor, que a quantidade de tarefas que eu tinha superou a minha habilidade de gerenciar meu tempo. Então, antes eu tinha uma habilidade X. A minha complexidade era menor que a minha habilidade. Essa complexidade foi aumentando até superar essa habilidade. E essa habilidade de gerenciar o tempo estava estática. O que a maioria das pessoas sabem sobre gestão do tempo? Matriz de Eisenhower, urgente e importante. É o máximo que as pessoas sabem. Ou então faz aquela listinha na qual coloca um asterisco naquilo que é importante, no outro dia faz a reposição e faz o rascunho, né? Joga fora o rascunho e põe a limpo tudo. Então, esse tipo de gestão do tempo não estava conseguindo mais suprir minhas necessidades. Eu cheguei a um ponto de quase sofrer um burnout, um esgotamento. Agora, por quê? Porque eu tentava gerenciar uma rotina sem ter habilidade para gerenciar essa rotina. Então, eu tinha muita lateralidade, produzindo muitos inputs. Então, a quantidade de inputs que chegavam na minha vida era maior do que minha capacidade de execução. E E não eu é só comecei. você, com certeza a maior parte da população tá desse jeito, né? Exatamente. E aí eu até digo: gestão do tempo não é talento, é treinamento. Lá na Times School, a gente tem a escola de gestão do tempo, né? É, que eu criei a escola de gestão do tempo. Nós temos 5 graduações em gestão do tempo: branca, faixa azul, faixa laranja, marrom e preta. E é engraçado que todo mundo que acha que está arrebentando a boca do balão, quando vai fazer lá a avaliação e o diagnóstico, eles estão na faixa branca, no máximo azul. E aí tem gente que até diz, existe faixa transparente, porque eu percebi, tem gente que diz, eu nem entrei no tatame depois que eu vi essa avaliação. E você pode ir se graduando nesse aspecto. Então, há anos atrás, pastor, há uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a orar, a falar, Deus, eu preciso de um milagre, porque eu estou esgotado. Só que o que eu ia deixar? Eu ia deixar a minha posição em Deus? Não, isso é importante para mim, eu dar aquilo que eu tinha recebido. Eu não queria deixar isso. Isso Casamento nunca, você está falando é algo filhos nunca. importante, porque a maioria das pessoas, infelizmente, das pessoas carnais, né? Vamos falar de crente carnal, primeira coisa que ele pensa em riscar da agenda é o tempo que ele gasta na igreja. Primeira coisa, né? Ele cogita logo, né? É a igreja que está acabando com a minha vida. Esses dias para trás eu falei, o problema alguns irmãos me procuram, eles esquecem que eu sou vendedor, né? Então eu sou bom de quebrar objeção. Aí o irmão veio para falar, pastor, a igreja está sugando, eu não tenho tempo para nada, é muita coisa na igreja. Aí eu falei para ele, irmão, vamos lá, deixa eu ver sua agenda aqui, o que você faz no seu dia a dia. E depois de uma breve constatação, eu falei, irmão, você gasta mais tempo no banheiro durante a semana do que servindo a Deus. E você está me falando que está acabando com sua vida? Eu falei, eu acho que é tomar banho que tá acabando com sua vida, é usar o banheiro que está acabando com sua vida. Eu falei, é claro que não. Então é falta só de você equilibrar as coisas e fazer o curso com o José Rafael para você equilibrar isso tudo e para com isso. Mas é porque a primeira coisa que a pessoa cogita é colocar a culpa na igreja, no sistema. Tem gente que está dominando minha agenda, estão acabando com a minha vida, mas ele mesmo não assume nessa responsabilidade de se organizar, né? Tem um exercício, pastor, que eu faço em uma das aulas da Times School, que é só sobre quanto tempo você está desperdiçando em coisas sem relevância. Todo mundo acha que assim o tempo máximo é uns 30, 40 horas por mês. O normal, o índice normal são 150 horas de desperdício ao mês. Com irrelevâncias, TikTok, Instagram sem propósito, Netflix, enfim, simplesmente você diante de uma tela retangular, sem estar utilizando isso para agregar na sua vida. Então assim, é em torno de 150 horas.
E aí eu faço um exercício, o que você poderia fazer com 60 horas por mês? Você poderia ler a Bíblia 3 vezes por semana, durante meia hora cada vez. Você poderia conversar com Deus durante 20 minutos, 4 vezes por semana. Você poderia fazer exercício físico durante 50 minutos, 3 vezes por semana. Você poderia fazer aquele curso que vai te fazer crescer durante 1 hora, 2 vezes por semana. Vai gerando um tipo de esclarecimento que eles veem que o problema não é o tempo, o problema é a falta, é a perda de tempo. Porque o que é improdutividade, pastor? Energia sem resultado. Então, improdutividade, uma pessoa improdutiva não é alguém que não faz nada, é alguém que faz qualquer coisa. Então, a pessoa improdutiva está o tempo inteiro fazendo coisas. Só que ele está fazendo uma coisa que não tem resultado. Você tem que sempre avaliar força versus deslocamento. Quanta força eu emprego, quanto deslocamento eu gero. Só um detalhe disso que você está falando, que eu vou pedir para você repetir, porque definições, hoje eu conversei com um irmão breve no WhatsApp e eu estava falando isso, que é importante nós sermos bons para termos clareza daquilo que é definição, né? Aquilo que define as coisas. E eu falei para ele, porque ele me fez uma pergunta, ele falou, pastor, para você, o que é sucesso e o que é fracasso? Para mim é simples, fracasso é você ter sucesso naquilo que não foi Deus que colocou você para fazer. E ele tomou um susto. Por quê? Porque para mim é a definição de fracasso. Fracasso não é uma pessoa que não tem dinheiro para pagar conta. Fracasso não é uma pessoa que está passando por lutas. Fracasso é uma pessoa que está sendo extremamente bem-sucedida em fugir da presença de Deus, em fazer as que Deus não pediu para ele. E aí, quando eu dei para ele essa definição, ele falou, você mudou minha vida hoje. É aquela coisa, né? Tudo que você fala muda a vida. Ele falou, não, você me destravou. Você mudou minha vida. Tem um monte de gente focada em ter sucesso. E o sucesso, ele passa a ser fracasso se Deus é envolvido naquilo, né? Então, eu particularmente, observando o Rafael da distância, porque nós andamos como colegas, né, de discipulado há 10 anos atrás, você percebeu que já passou tudo isso? 10 anos atrás, como colegas de discipulado, andamos juntos por quase 5 anos. E, por fim, acompanhando o que Deus tem na sua vida, eu tenho visto você tendo sucesso. Mas não sucesso como médio, que é apenas ganhar dinheiro, reconhecido, ter autoridade, mas é um sucesso básico, com estrutura, com família, com servir a Deus, com estar bem, todas as vezes, ponto, né? Porque uma das coisas que eu mais valorizo é a constância. Uma praga na vida das pessoas é aquela uma vez encontra, aí como que você tá? Glória a Deus. Na outra vez, encontra a pessoa só faz. Eu dou um abraço, você riu, agora você tá aí só bom, que bom. Né? E você não, você tem essa constância de amor, de atitude, de paz, né? Eu sou vendedor, né? E aprendi isso como técnica de venda, de avaliar as pessoas. Então, infelizmente, eu avalio todo mundo o tempo todo. Já faz parte do meu normal. Assim. E avaliando você, eu sempre vejo você em paz. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Do benefício de organizar o tempo, mas do que isso gera na sua vida para você viver em paz. Mas lembrando que eu não estou querendo apenas nessa live estimular os irmãos a ter uma boa gestão de tempo. Né? Eu quero que eles creiam naquilo que Deus é poderoso para fazer, como fez na sua, né? Mas fala um pouco disso, dessa importância de viver em paz. Olha só, pastor, excelente. Há 2 anos atrás eu contratei um personal trainer que eu precisava cuidar melhor da minha saúde, né? E eu falei para ele no diagnóstico, é o Cristiano Odilanier, ele é até da nossa igreja também. Eu falei para ele, eu quero malhar só braço, peitoral e barriga, eu odeio malhar perna. E ele me disse algo que eu nunca esqueci, que eu criei como analogia, uma metáfora para a minha vida. Ele disse, você tem que malhar toda a estrutura do seu corpo, porque o elo mais fraco da corrente vai gerar lesão. Então você tem que ter força global. E eu peguei aquilo como uma metáfora para a minha vida. Eu preciso ter força global na vida. Eu preciso ter força na minha fé. Eu preciso ter força na minha família. Eu preciso ter força na minha carreira. Eu preciso ter força no meu corpo. Eu preciso ter força na criação das minhas filhas. Então, a gestão do tempo, ela te ajuda a ter essa força global, onde você discerne a medida de tempo para cada coisa na sua vida. Um dos pontos que revolucionaram a minha vida, pastor, que a gente conta até no nosso livro, agora eu estou lançando, daqui a alguns dias,
o Gestão do Tempo para Homens Ocupados, porque eu lancei com minha esposa Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Agora eu estou terminando o Gestão do Tempo para Homens Ocupados. E depois vai vir o Casais Produtivos Prosperam Juntos. Então tá na sequência aí. É o seguinte, existem dois tipos de tarefas. Tarefas de prevenção de dor e tarefas de produção de ganho. O que são tarefas de prevenção de dor? Muita atenção. Prevenção de dor são aquelas tarefas que evitam o problema. Ela previne um problema. Mas ela não faz você avançar. Mas ela evitou um problema. Mas quando você realiza ela, você volta para o marco zero. Olha só. Por outro lado, nós temos as tarefas de produção de ganho. São as tarefas que te levam a evoluir, crescer, avançar, ter uma nova realidade, aperfeiçoar sua realidade. Vamos lá. Abastecer o carro é uma tarefa de prevenção de dor ou produção de ganho? Prevenção de dor. Perde a paz. Junto com a gasolina, acaba a paz também. Exatamente. É prevenção de dor. Se você não abastecer, você toma uma multa, chega atrasado, tem constrangimento. Depois que abasteceu, se abastecer, sua vida não melhora. Volta para o marco zero. Pelo menos evitou uma piora. Ótimo. Participar de uma live como essa pode ser uma tarefa de produção de ganho. Você cria novas conexões neurais, você se inspira na fé, você tem uma outra realidade, você aprende algo novo. Vamos lá. Lavar a louça, prevenção de dor ou produção de ganho? Prevenção de dor. Sua vida não melhora porque você lava a louça. Você lava a louça para a sua casa não ficar com mau cheiro, inseto. Mas depois que você lava, sua vida não melhora, volta por marco zero. Aí teve uma moça, pastor, que uma vez falou, para mim é produção de ganho lavar louça, porque eu sou feliz lavando louça. Eu fico muito feliz lavando louça. Eu falei, é mesmo? Então venha ser feliz em casa, que a minha casa tem muita felicidade. Você lava a louça, eu não te pago nada, você vai embora feliz, eu fiquei feliz também porque você lavou a louça. Lavar a louça é prevenção de dor. Por quê? Sua vida não melhora. Agora, olha só, um homem, uma vez um rapaz na minha turma lá da Times School, teve uma palavra de conhecimento, um dom de sabedoria ali. A pia estava lotada. Ele sabia que a esposa ia chegar e ficar 1 hora lavando. Ele pegou, pôs o avental antes da esposa chegar e começou a lavar. A esposa chegou, ele já estava lavando há 40 minutos. Ela chegou e falou, nossa, você lavou por mim. Ele, eu fiz isso porque um dos meus alvos é tornar a sua vida mais leve. Aí ele falou que a prevenção de dor à noite virou produção de ganho. Né? Então, assim, virou uma produção de ganho, a prevenção de dor. Vamos lá. Ler a Bíblia, produção de ganho. Orar, produção de ganho. Assistir uma live que te inspira, produção de ganho. Fazer um curso, produção de ganho. Fazer o Netflix aí com o pastor Rafael, produção de ganho. São coisas que te levam a avançar, melhorar, ter uma nova realidade. Olha só, qual que é o nosso problema, muitas vezes? É que a gente vive em tarefa de prevenção de dor, só que tarefa de prevenção de dor são tarefas para manter sua vida onde está. Elas não são tarefas de evolução, são tarefas de manutenção, pagar uma energia, trocar o pneu, como eu troquei hoje, do carro da minha esposa, você consertar uma impressora, você, enfim, comprar material escolar para criança. Prevenção de dor. O nosso problema é que a prevenção de dor são tarefas que mantêm a realidade. Só que elas não melhoram o seu status, elas mantêm. Ótimo, tem seu lugar. O problema é quando a gente vive em tarefa de prevenção de dor esperando um resultado como se estivéssemos investindo em produção de ganho. E a prevenção de dor ela é muito mais abundante do que a produção de ganho no nosso dia a dia. Prevenção de dor, pastor, é igual ao ar. Vai ocupar todo o espaço vazio se você permitir. Prevenção de dor são iguais às misericórdias do Senhor. Se renova a cada manhã. Toda hora tem prevenção de dor. Toda hora tem uma coisa para consertar, arrumar, fazer, pagar. Se você não trouxer o ganho para a sua vida, você vai viver na prevenção de dor. E é o ganho que traz realização. É o ganho que te traz satisfação. O ganho que te traz plenitude na vida. Olha só. Marta e Maria, pastor. Olha Jesus ensinando sobre priorização na Bíblia. Estava lá elas. Uma sentada aos pés de Jesus e a outra, no 12. Prevenção de dor, lavando louça, arrumando a casa, lavando depois que o pessoal comeu. Ah? Ela só estava focada em resolver problema. Só em administrar a rotina e resolver problema. E aí ela falou, não, vou fazer tudo. Depois, se sobrar tempo, aí eu fico com o Senhor. E Maria, ó, caladinha lá aos pés do Senhor. Marta começou a ficar ressentida. Porque só ela que ficava na prevenção de dor. E quem vive na prevenção de dor, geralmente são pessoas ressentidas. Eu não tem tempo para nada, não tem tempo para mim, só tem tempo para casa, para cuidar de menino, limpar menino, não tem tempo para fazer um exercício, não tem tempo para orar, não tem tempo para...
geralmente a pessoa que vive na prevenção de dor, ela vai se sentindo magoada com a rotina, porque prevenção de dor não traz satisfação, só traz o sentimento de ocupação, que tem sua importância. Mas ela não pode preencher todo o seu tempo, porque se você permitir, ela vai preencher todo o seu tempo. Aí, de repente, Marta fala para Jesus: Ô Jesus, o senhor que sabe tudo, dá uma lição de prioridade, de priorização, de civilidade, de cidadania, de amor ao próximo para minha irmã. Fala para ela me ajudar aqui que eu estou sozinha. Aí Jesus falou: Marta, Marta, você anda preocupada com muita prevenção de dor. Maria escolheu a produção de ganho. Isso não lhe será tirado. Então, a produção de ganho é o que você tem que... Você Hã? tem, dá para ver que é algo que literalmente é uma revelação que você teve, né? Porque quando você Uhum. olha, não é só esse o caso, você vai ter muitos casos de gente que ficou ocupada em fazer um monte de coisas, não produziu para ele eterno peso de glória, né? Não crescimento, avanço, né? Agora, Rafa, deixa eu te uma pergunta meio indiscreta. Nesse período de... Indiscreta não, porque eu creio que no final disso, o nome de Deus é sempre glorificado. Esse período de... acompanhei, aconselhei, tratei muitos casos de gente, não apenas pegou o Covid, como pegou o vírus do medo, né? E muita gente foi Sim. tomando terror, medo de quebrar, de falir, de passar. E você ligado tanto a eventos, né? E as reuniões, convenções, treinamentos, palestras e tudo, veio a notícia, né? De fecha tudo, todo mundo fica em casa. Como que você foi atacado e como que você esse medo, né? Esse mundo quis viver, gerar e compartilhar, porque conversava e elas ficavam incomodadas se você estava em paz e elas queriam passar o medo para você. Então, quero saber como foi o período. Pastor, quando as portas se fecharam, a minha agenda, assim, ela estava bem cheia de trabalho, estava numa crescente, nos últimos 3 anos, e de repente acabou tudo, né? Fechou tudo. Realmente o medo veio me visitar, ele bateu à minha porta. Não um dia, vários dias. Quase todos os dias ele me visitava ali nos primeiros dias ali da pandemia, até nos primeiros meses de vez em quando. Com o tempo foi ficando mais espaçado. Mas foi algo tão precioso na minha vida, porque eu tive que cavar em Deus uma palavra. Porque eu falei, Deus já fez tanto na minha vida em tantas vezes, e eu me recordava de tudo aquilo que ele já tinha feito. Ele falou, todas as minhas aflições que eu passei na vida, todas as tribulações, Deus me livrou de todas. Essa vai ser mais uma. Eu vou ter algo para contar. Deus não joga dados com a minha vida. E eu fui orar, orar. E eu lembro que a minha oração era só o seguinte, pastor. Deus, eu odeio rede social. Eu não suporto esse ambiente. Eu sou dinossauro, sou analógico. E surgindo uma molecada aí dominando o mundo virtual. E o máximo que eu fazia era tirar uma foto com o dedo. E aí o pessoal brincava que de vez em quando eu variava, tirava foto com esse dedo aqui, né? Então, eu tô viajando para tal lugar, tô viajando para tal lugar antes da pandemia. Então, eu não fazia nenhum vídeo, nada de vídeo. Assim. Eu mesmo peguei no seu pé disso. Foi. Fala, cadê? Vamos. E eu, assim, eu ia conversar com Deus e eu falava, Deus, o que que o Senhor tem para mim? Porque o Senhor me trouxe para esse ambiente, o Senhor tinha esse propósito da minha vida. E eu tenho que cuidar da minha família. O Senhor tem um plano para mim. E eu não vou ser o Senhor vai engrandecer o seu nome através do meu testemunho. E lá por terceiro, quarto mês, eu orando. E Deus, cada vez que eu ia orar, Deus acalmava os meus processos internos. Eu recebia algo dos céus mesmo. Mas mesmo assim, no silêncio, mas eu recebia algo de Deus ali. Um alimento para andar mais um tempo. E depois de uns 3, 4 meses, Deus me deu uma palavra, pastor. Que ele me abençoar igual Isaac em Gerar, numa terra desértica, uma terra estranha. Uma terra que não era a terra dele, aquela terra prometida, mas era uma terra que Deus temporariamente ia abençoar Isaac para envergonhar a sabedoria natural. Uhum. E eu me apeguei a essa palavra, Deus vai me abençoar, igual Isaac em Gerar. Eu cheguei na minha esposa e falei, Deus vai me abençoar, e essa terra, que era terra estranha, vai ser a terra da nossa prosperidade. Amém. Só que eu tomei posse da palavra e o silêncio continuou. O mercado estava silencioso, as coisas não estavam acontecendo, eu vendi um carro para baixar a despesa, né?
negociei as minhas contas, enfim, fiz aquilo que a sabedoria pede para fazer. Diminui as contas, diminui a saída de dinheiro enquanto vocês vão orando e planejando. E esse ano, pastor, foi mais ou menos 1 ano e 2 meses de deserto, mas eu, na presença do Senhor, tomando posse das promessas, eu falei, eu vou um dia contar a história da fé diante do deserto. Eu não vou contar uma história de reclamação no deserto. Eu vou contar uma história de que isso vai se tornar um memorial para as minhas gerações. Eu vou falar para os meus filhos, eu vou falar para os meus netos o que aconteceu e o que Deus fez. E esse ano, eu estava falando para a Carol, foi o melhor ano da minha vida financeira. Aleluia. Foi o melhor ano. Eu estou terminando o ano mudando de apartamento. Eu estou terminando o ano falando para minha esposa, vai na loja e compra as roupas que você quiser. Aleluia. Eu falei, olha, eu quero honrar vocês, né? Falando para a minha família. Enfim, tive a oportunidade de aumentar o salário da nossa funcionária aqui doméstica, aumentar o personal trainer que eu já pagava. Tive a oportunidade de honrar pessoas também, né? Então, assim, o Senhor fez milagres. Deus, ele me fez amar uma terra que era uma terra estranha. E hoje falo para minha esposa, eu olho para a rede social, falo, eu amo o Instagram. Por quê? Porque Deus, ele foi trabalhando isso no meu coração. Ele foi me direcionando para uma terra que ele sabia que eu estaria satisfeito. Hoje, olhando o passado, ele saberia que o meu choro se transformaria em riso, né? Então, essa é a minha história hoje. Hoje, um ambiente. E tanto, pastor, que hoje, eu vou confessar uma coisa que só para nós, que a gente é amigo, hoje eu tenho preguiça de viajar muitas vezes, sabe? Imagino. Amém. Agora, então, me conta, baseado nessa fé e nessa experiência, né, que você teve com Deus, o cuidado de Deus e o poder dele de multiplicar seu resultado em casa, né? Mesmo você não viajando, você teve um resultado maior do que viver fora de casa e trabalhando e correndo de um lado para o outro. Então, eu acho que, quando eu pensei em te convidar, eu acho que porque hoje de manhã na live, logo cedo, eu falei disso, né? Isaías 55, de você vir comprar sem dinheiro e sem. E que a maioria das pessoas, elas literalmente inutilizam a graça de Deus. E elas condicionam tudo naquilo que depende de nós. Nós temos que fazer por merecer, nós temos que ralar muito. Se eu não fizer nada, eu vou passar necessidade. E a partir do momento que você entende a graça de Deus, você dá margem para ser surpreendido, para que coisas aconteçam e te peguem de surpresa, para que você ganhe mais do que você merece, para que você produza em casa mais do que você produzia fora dela. E dessa forma, nossa palavra de domingo passado, nós falamos sobre isso, que você pode esperar coisas boas. Nessa forma, quem teve uma experiência com a graça de Deus e quem realmente tem compreendido ela, consegue encher o coração de expectativa de coisas boas. Então, eu quero saber de você aqui, compartilha conosco quais são as suas expectativas para esse novo ano, para o finalzinho desse, que ainda não acabou, ainda dá tempo de Deus fazer coisas extraordinárias em 2021, e do que Deus tem gerado no seu coração para 2022 em fé. Bacana, pastor. Assim, a gente pega a palavra ela realmente é a verdade. É o único lugar seguro que a gente pode se apegar. Tudo que você pode se apegar, eu tenho aqui ó, centenas, na verdade milhares de livros aqui na minha casa, no meu home office. Todos eles, nenhum te dão segurança completa. Agora, a palavra de Deus é o único lugar que você pode ter como porto seguro absoluto. Isso aqui é infalível. E foi aí que eu me apeguei realmente assim, na palavra de Deus. Primeiro, lembrando que Deus pensa coisas boas a meu respeito. Ele está pensando coisas boas. A minha vida tem uma história. Tem um arquiteto planejando a minha vida cada ano. E ele é meu pai, né? Então, eu peguei essa verdade, que eu sou filho amado, que eu sou um filho precioso e que ele não cria distinção entre filhos. Cada filho vai ter uma história para contar. Não tem nenhum filho que não vai ter uma história para contar que seja particular na sua vida. E eu olhava as outras pessoas e eu falava, eu vou ter uma história particular para contar para outras pessoas e eu vou ser um carteiro, um mensageiro das boas novas. Então, enquanto eu estava ali na própria luta, eu ficava liberando as boas novas para as pessoas. Esse vai ser um ano importante na sua vida, esse vai ser o ano da prosperidade. Ainda que eu não estivesse vendo, eu estava liberando bênção na vida dos irmãos que andavam comigo, na vida das pessoas que eu conhecia. Eu falando, e elas perguntavam, como é que você está? Eu falava, Deus vai fazer, prepare-se. Eu vou ter o que contar. Olha para mim, você vai ver
Deus engrandecendo o nome dele através da minha vida. E foi 1 ano e meio essa caminhada de silêncio. Muitas vezes eu debati, muitas vezes, mas eu sempre corria para quem ia trazer boas novas. Eu ia Amém. ler a palavra, ia orar, recebia uma mensagem ali no culto. Quando eu ia fazer o próprio discipulado, eu liberava a palavra para os irmãos, pregando para o meu espírito. E o que, que eu tenho de perspectiva de ânimo ano que vem, que Deus está preparando coisas boas, que cada ano da minha vida é um ano que vai ser contado, pastor, na Amém. presença de Deus, até a volta de Jesus. Todos os anos eu vou permanecer na presença dele, criando uma história junto com ele, né? Essa história que um dia ele escreveu para mim. Ela tá sendo descortinada momento a momento. Então, irmãos, o que que eu posso falar para vocês assim? Lembra que se Deus cuida dos passarinhos, ele cuida de vocês. Aleluia. Então, cada lágrima que você derrama diante do Senhor, isso tem um eterno peso de glória. E aí eu digo, se conecte com pessoas que alimentam a sua fé, se conecte com pessoas que te geram esperança. Quando eu percebia, pastor, que minha fé ela estava um pouco enfraquecida, eu me lembrava também da palavra que dizia que eu era um grão de mostarda necessário. Eu falava, Deus, minha fé está tão pequenininha, mas eu estou cheio de fé para crer que a fé pequena é capaz de mudar a minha realidade. E é tão maravilhoso isso, porque você se sente o tempo inteiro qualificado. O tempo inteiro eu me sentia qualificado para pedir algo para o Senhor, para pedir algo para Deus, para minha família. Por quê? Porque eu estou qualificado por causa de Cristo, por causa do sangue, por causa daquilo que Ele fez por mim, porque Ele já se qualificou da fé, né? Amém. Então, Olha, para assim, mim travou é aqui. isso que tem queimado no meu coração e que me sustentou nos momentos difíceis. Amém. Amém. Você falou algo aí que Deus na hora que me lembrou de uma coisa que eu sempre ensino para quem está perto de mim. Você falou da fé do tamanho do grão de mostarda, né? E que quando você tem uma fé, indiferente do tamanho dela, você tem que lembrar disso, que quando Jesus fala a respeito do grão de mostarda e compara com a fé, ele não está falando do tamanho propriamente dito como sendo uma sentença. Ou seja, se você tiver uma fé pequena, igual um grão de mostarda, você vai fazer grandes coisas. Não é isso que Deus falou. Quando você vê o que Jesus fala, ele fala, se tiverdes fé como um grão de mostarda, que sendo a menor das sementes se torna a maior das hortaliças. Ou seja, uma fé com o mesmo potencial, uma fé que cresce, uma fé que pode ser pequena hoje, mas que ela tem potencial de crescimento. Por quê? Porque você entende que até a fé que você tem é Deus que te dá. E na medida que você amplia a sua fé, você vive coisas novas. Então eu tenho compartilhado sobre isso, estou com o coração em chamas, tenho, como diz o outro, comprometido minha agenda, bagunçado com a minha gestão do tempo, né, para encaixar mais 4 lives por dia de conteúdos, de testemunhos, de pregação, de devocional, de desafio diário, de tudo isso. Por quê? Porque o meu alvo é um só, é expandir a fé dos irmãos. Por quê? Porque na medida que a sua fé cresce, como, né, com o mesmo potencial de um grão de mostarda, você vive aquilo que você não estava vivendo. Você acessa o que não estava acessando, você vê cumprido na sua vida aquilo que Deus já havia prometido e que não depende dele mais fazer, depende de você acessar. E você acessa pela fé, você acessa crendo. E na medida que eu estou aqui Pastor, compartilhando com os irmãos, eu tenho visto isso. E os testemunhos vêm o tempo todo. A partir de amanhã, hoje não deu tempo, não coloquei na programação, mas a partir de amanhã, todo dia eu vou compartilhar também um vídeo de testemunhos que os irmãos estão me mandando. Todo dia eu recebo vários vídeos de testemunhos. E às vezes eu recebo por texto ou por áudio e eu peço para o povo, não, grava o vídeo, porque eu vou postar. Por que que é importante ouvir o testemunho igual o seu que você compartilhou, igual esses que eu vou postar? Porque o testemunho amplia o tamanho da nossa fé. Inevitavelmente você e pensa, não, Deus me ama também. Se ele fez na vida do Rafael, vai fazer na minha. Então eu vou isso. crer também no milagre da multiplicação. Pastor, e a fé nos faz economizar tempo, já que a gente está falando de tempo, a fé ela comprime o tempo na nossa vida. Eu vi desde coisas básicas aqui, como minha filha entendeu essa verdade, ela queria fazer uns cupcakes, isso foi no ano passado, logo que começou a pandemia, e era sexta-feira e o forno estragou. E ela, tinha 8 anos no ano passado, ela falou, vou fazer uma oração para ver se o forno volta a funcionar. Porque para a gente chamar o técnico, ele só viria na segunda. Ela queria muito fazer o cupcake. E ela fez a oração
e o forno voltou a funcionar. E Uau. ela criou um registro na memória dela Quantos ali, anos ela que tem? ela tem agora 9, só que ela teve essa experiência com 8. Ela disse, hoje ela fala, a oração nos faz economizar tempo. Ela mesma entendeu esse princípio. E olha só, pastor, o que eu falo para os irmãos? Dá tempo de fazer tudo, só não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, como é que a gestão do tempo pode te ajudar a ter uma fé saudável, uma fé sadia, a organizar a sua rotina? Pense em Gênesis 1, pastor. A terra estava sem forma e vazia. Deus é um Deus de ordem. Caos Deus tem total. prazer na ordem. Ah? Caos total. Caos total. Deus é um Deus de ordem. Deus tem prazer na ordem. Você percebe que todo movimento em direção à ordem gera bem-estar na nossa vida. Quando você organiza algo, quando você lava o seu carro, quando você faz até, você tem o seu tempo devocional, ou seja, quando você vai em direção à ordem, aquilo gera bem-estar em você. Deus nos criou para isso. A terra está sem forma e vazia. Deus, então, forma uma lista de tarefas. Eu tenho que fazer tantas coisas para haver ordem na terra. Deus poderia, pastor, já que ele é onipotente, onisciente, onipresente, falar: haja tudo no primeiro dia. E haveria. Haja tudo. E haveria. Por quê? Porque ele é poderoso, sabe tudo e está em todo lugar. Mas Deus trabalhou a lista dele em 6 dias. E no 7º descansou. Então dá tempo de fazer tudo, só não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Se Deus fez em 6 dias tudo, você está querendo fazer sua lista em um dia. É por isso que a gente fica com claustrofobia, porque a gente fala, meu Deus, é coisa demais. Calma, esparrama. Começa a trabalhar com ciclos semanais. Você tem 20 coisas para fazer, coloca 5 na segunda, coloca 3 na terça, coloca 4 na quarta e sempre coloque tarefas de prevenção de dor e produção de ganho ao longo do dia. Tem algo, pastor, que eu sugiro para os irmãos crescerem na fé, que eu chamo de tarefa de abertura. Abrir o olho. A primeira tarefa que você vai escolher é uma tarefa voltada para a produção de ganho e propósito, algo que te faz crescer, avançar, que tem a ver com os seus sentimentos mais profundos, as coisas mais importantes da sua vida. Você vai colocar isso na tarefa de abertura. Abrir o dia. Não começa atropelado, não. Não começa o dia. Eu e a Carol até temos um movimento. Não comece o dia pelo celular. Comece o dia com a vitória. Ah, mas se eu começar assistindo uma live. Não, é a essência da ideia. Se é uma live que é uma vitória na sua vida, uma live que vai te agregar, ótimo. Mas o sentido é a passividade. Não, vou ver linha do tempo aqui sem propósito. Quando você toma a sua primeira decisão intencional, você cria o efeito tsunami no dia. O seu dia, você encara ele com outro estado de espírito. E é impressionante, pastor, que uma tarefa de ganho geralmente chama outras tarefas de ganho. Você começa o dia, por exemplo, orando, tarefa de abertura, isso gera, em sequência, a leitura da palavra, isso gera um ambiente mais em paz para a sua família, você fica mais tolerante com as pessoas da sua casa, você vai dirigindo, louvando a Deus, de repente você está cheio de fé, de repente uma tarefa vai produzindo hoje, o seu dia ele é contado, é o que eu digo. Termine o dia com saldo positivo. Você tem que terminar aquele dia com um sentimento de saldo. Perfeito nenhum de nós seremos, eu até digo. Não existe produtividade perfeita, existe saldo positivo. Termina o dia sentindo que fez suas tarefas de ganho. Tarefas de ganho tem a ver com a sua fé, com a sua... Enfim. Rafa, mas o Rodrigo Pignaton, que é um irmão abençoado que está em ele mandou uma pergunta boa. E para o ano da aceleração, o que o irmão tem de revelação de Deus, né, para a gestão do tempo? Porque é uma coisa uma pergunta boa, por quê? Porque nós estamos crendo que 2022 é o ano da aceleração. É o ano onde nós vamos ampliar a velocidade, né? Vamos produzir mais, vamos ter resultados que nós não estávamos tendo. E assim é o tema dessa live, dessas 2 semanas agora para encerrar o ano, a revolução nos resultados. Então, você que tem tanta clareza, né, a respeito do tempo e que é também um homem de Deus para viver pela fé, fala para nós como ampliar a velocidade, produzir mais, sem perder o controle da vida, sem perder a paz, sem perder a intimidade com Deus, sem perder o tempo para a igreja, porque é outra coisa que hoje em dia tem uma raça abençoada aí que está se levantando cada vez mais, que são os famosos desigrejados, um monte de crente que prega contra a igreja, que fala que não precisa ir na igreja, que ele sozinho na casa dele, com a família, está tudo certo, é o suficiente. E eu não creio nisso de jeito nenhum. Eu creio, claro, que nós temos que buscar Deus em casa, claro que a igreja, a nossa casa é uma extensão da igreja, mas o não deixar de congregar, o estar junto, alimentar, edificar uns aos outros,
tudo isso não é de suma importância, é necessidade básica para a fé, minha opinião, né? Claro. Mas também na opinião da palavra de Deus. Então eu quero saber de você como ampliar a velocidade, produzir mais, ter uma evolução dos resultados sem perder o controle do tempo, da paz e da vida na presença do Senhor. Olha, pastor, eu vou falar de um ponto de vista bem prático que eu faço. Existe algo que eu ensino que ajudou demais a manter esse ritmo, porque eu digo, você não precisa ter pressa, você precisa ter ritmo. O que é uma vida acelerada? É uma vida com ritmo. Você tem cadência, você está sempre ali sendo constante com aquilo que é importante para você. Bem, eu vou confessar algo para os irmãos, porque eu falo sobre gestão do tempo, todo mundo pensa que eu sou perfeito, é só errar uma coisinha que principalmente da minha família o pessoal brinca. Ô senhor gestor do tempo, é só errar uma. É só sair do padrão de Jesus um segundo que o pessoal fala. Bem, eu vou confessar para os irmãos. Eu perco a minha prioridade quase toda semana. Quase toda semana eu começo a me desorganizar. Por quê? Porque é muita coisa para organizar. Só que eu paro toda semana para criar um novo plano para a minha semana. Porque o grande segredo da gestão do tempo é a recuperação rápida da coerência perdida. Porque a gente vai perdendo a coerência, o dia a dia vai bagunçando a gente, vai entrando em imprevisto, vai acontecendo as coisas. Se você não para um dia na semana para dar uma respirada, um pit stop e falar, calma aí, quem eu sou, o que é importante para mim? Eu executei o que é importante para minha semana? Nossa, eu comecei a me desalinhar. Então eu vou organizar agora a semana para recuperar os meus padrões. Chega segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou me desalinhando. Eu paro toda segunda-feira e me realinho. Tem gente que faz esse planejamento no sábado, tem gente que, às vezes eu faço até domingo à noite depois do culto. Eu paro e penso em cada área da minha vida. O que eu gostaria que fosse verdade com relação à minha fé essa semana? Eu quero chamar alguém para a célula. Falado antes sobre definições, só repete a. Ué, para mim aqui está Acho que funcionando. voltou agora. Então, a frase Voltou. a respeito de reorganizar a gente, né, de você reavaliar. Fala de novo, que Isso. eu vou memorizar, e aí cada um escreve aí nos comentários a frase para você memorizar. O grande segredo para ter ritmo e viver com aceleração saudável é você recuperar a sua coerência que você perde. Porque a gente perde a coerência. O dia a dia é alguém que ficou doente, é você mesmo que se distrai, de repente você entra no ritmo do hábito ruim. Então, toda semana eu faço um pit stop e eu recupero a minha priorização ideal, porque ela vai se desalinhando toda semana. O dia a dia vai fazendo isso. Você vai cansando do dia a dia, você vai cansando das decisões disciplinadas. Então você tem que parar para se reorganizar, para juntar novamente as peças e pensar, calma aí. Pastor, olha, eu tenho uma regularidade com Deus de oração e leitura da palavra. Agora, por exemplo, essa semana que passou, eu me despriorizei. Eu viajei para Belo Horizonte, fiquei 3 dias lá, de lá voltei, já fui para Porto Seguro da palestra e foi um caos. Amém. Eu fui conversando com Deus no avião, fui conversando ali, mas eu não tive aquele desfrute onde eu paro o ruído e eu curto o Senhor. Aí eu parei essa semana, ontem, e fiz a minha reorganização para garantir que a semana passada ela não cria um padrão na minha vida. Então, toda semana eu paro. Só que eu não paro só para isso. Eu paro para pensar na minha vida profissional, paro para pensar nas minhas filhas, na minha esposa. Eu falo com ela qual é a agenda das crianças, como é que a gente pode dividir essa agenda. Né? Eu pergunto para ela qual é as programações que você tem com a igreja, quais são as que eu tenho. E a gente vai se reorganizando. E aí eu crio um plano antes de começar a semana, é o que eu chamo de previsibilidade produtiva. Você começa a semana já sabendo como é que vai terminar ela. Você tem que ter isso, porque senão a gente tenta se organizar dentro do caos. A gente vai tentando fazer as coisas atropeladas e a improdutividade é isso, é quando você tenta ser produtivo dentro da desorganização. Então é muito importante você aprender a parar uma vez por semana para pensar. Calma aí, quem eu sou? Essa foi a palavra de chave que você falou hoje aqui. Recuperar a coerência perdida. Posso te garantir que isso marcou minha vida. Recuperar a coerência. Por quê? Porque olha só, pastor. Você estava falando uma coisa, eu estava viajando ainda no começo da frase. Não, pensa comigo. O Recuperar medinho. a coerência é um negócio assim fundamental. Porque quando você perde ela, você não percebe, mas o que você está produzindo depois é incoerente.
porque está desconectado do propósito, não está cooperando com a sua vida, não vai te deixar mais feliz, não vai te ajudar nos seus resultados, mas você permanece em movimento. Você está fazendo muitas coisas, você permanece em movimento, dá a impressão que você está produzindo, mas é incoerente. Não, eu estou aqui, isso daí fritou meu cérebro, como diz o Não, outro. pensa comigo, pastor, olha só, outra metáfora que eu uso. O Gabriel Medina, o maior surfista brasileiro, né? Parece que teve um outro que ganhou agora, mas pensa aí nele que é o mais famoso. Por mais que ele seja bom em surfar, de vez em quando ele toma caldo. Então, por mais que você seja bom em gerenciar tarefas, de vez em quando você toma caldo do dia a dia. Minha avó veio há um mês atrás aqui em Goiânia visitar a gente, ela teve problema de pressão e foi para UTI. E a família inteira teve que ir para lá organizar, então bagunçou minha agenda, porque ela se tornou minha prioridade. Foram 4 dias a família em função disso. E aí eu tive que, depois que ela saiu, graças a Deus deu tudo certo, o Senhor operou um milagre. Depois que saiu, eu tive que parar para me reorganizar, porque eu tomei um caldo. Então o Medina ele toma um caldo, só que ele tem uma capacidade rápida de voltar para a prancha e começar a ficar no controle novamente das ondas. Então a gente pode ter um controle sobre as ondas de tarefas, de vez em quando toma um caldo, acontece, a gente se desprioriza, Mas mas para pensar toda semana. eu quero acrescentar algo que, na minha opinião, é porque você deu o exemplo da sua avó, né, que estava aí. Então, Uhum. mas é porque daí, nesse caso, eu acho que nem considero um caldo, não, porque é coerente você separar tempo também Sim, para ela e depois, como diz o, depois você recupera o prejuízo, né? Mas, verdade. mas uma coisa que, mais uma vez, você falou aqui, gerou uma ebulição dentro de mim aqui. Por quê? Porque é muito incoerente uma pessoa que vive fazendo um monte de coisas e no final não está produzindo resultado nenhum. Egeu, Sim. lá em Ageu, o Senhor faz uma exortação para o povo, que é um negócio assim, acho que tem total ligação com o que você está falando. Porque fala, você está trabalhando tanto e acumulando para colocar num saco furado. E o pouco que você consegue ajuntar, com um assopro se dissipa. Então, dessa forma, muitas pessoas estão vivendo realmente uma vida miserável. Por quê? Porque os dias delas são consumidos num conjunto de coisas que não está produzindo resultado, não está cooperando com o propósito, não está deixando ela feliz, não está deixando as pessoas que ela ama feliz, não está deixando o Senhor feliz, porque o Senhor não se agrada de ver os seus filhos infelizes, e é tudo falta de coerência. E aí, quando você para e reavalia, você organiza suas prioridades, aí a coerência voltando, o resultado volta também, né? E aí você trabalha com ciclos semanais, porque Deus trabalhou em ciclos semanais, ele ensinou sobre os 7 dias. Então, toda semana, então, em vez de você parar uma vez por ano, você pode fazer 52 microplanos ao longo do ano. Não precisa ser um plano extremamente elaborado. Começa parando e planeja 20, 30% da sua rotina. Coloca já previamente os melhores horários para você fazer seu período de devocional. Escolher, olha, pastor, uma das coisas que mudaram a minha vida devocional foi entender um princípio que é: não basta fazer a coisa certa, faça a coisa certa na hora certa. Decida o horário mais provável em que você consegue proteger o seu devocional. Qual que é o horário que eu consegui criar regularidade? É depois do almoço. Eu escovo o dente, e aí existe algo lá na Time School que a gente chama de programação empilhada. O escovar o dente é o gatilho para eu empilhar um outro comportamento que eu gostaria de inserir na minha vida. Então, assim que eu termino de escovar o dente, eu lembro, eu vou fazer meu devocional. E todos os dias eu faço meu devocional depois do almoço. De manhã, quando eu acordo, eu faço a leitura da Bíblia, normalmente, ou às vezes eu tenho um Pilates também, que eu faço muito cedinho. E no horário do almoço eu tenho o meu tempo de oração, que eu vou conversar com Deus. Então é regular aquele tempo ali, já é previsto, já é previsível. Isso me ajuda bastante, porque antigamente eu deixava muito, a gente chama de gestão de fluxo livre, deixava solto. Ia chegando o dia ia me consumindo. Quando chegava a noite, já estava esgotado, já estava cansado, já estava com pouca força de disciplina. E, de repente, tinham mais concorrências ao longo do final do dia. Então, você decidir colocar isso de uma maneira mais antecipada, naquilo que eu chamo de horário nobre, nos horários mais importantes do seu dia, que tem menos concorrência e menos ruído. Amém. Entendi perfeitamente. Amém, meu querido irmão. Me marcou profundamente essa live hoje. Posso falar que eu fui abençoado.
gostaria de encerrar um pouquinho antes, para dar tempo não só de você fazer suas considerações finais com calma, mas também para nós orarmos, né, e abençoarmos quem está conectado aqui conosco, né? Tivemos uma audiência abençoada aí durante toda a live, e eu creio que muitas outras vidas vão ser abençoadas ainda pela gravação dessa live, que eu quero deixar registrado, mas eu quero que você faça aí as suas considerações finais, liberando uma palavra de ânimo para o final de 2021 e esse novo ano que vai nascer, e aquilo que todos podem crer que vão viver na revolução dos resultados que Deus pode fazer na vida deles. Então, deixa Deus te usar para liberar uma palavra profética para o povo, para depois eu orar. Bem, a palavra de Deus diz que muito pode a oração do justo, né? Então, eu me considero um justo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, eu quero liberar sobre a vida de todos aqui, ó, dessas 230 pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, cada um de vocês, eu quero profetizar o tempo onde Deus vai comprimir as bênçãos, igual ele fez lá no milagre naquele casamento. Ele comprimiu o tempo e transformou um vinho, que era um vinho novo, um vinho velho, né? Um vinho nobre, um vinho que varia nos valores atualizados milhares, centenas de milhares de reais. Deus comprimiu o tempo. Deus vai comprimir o tempo da promessa dele na sua vida, vai comprimir o tempo do milagre. Vocês vão experimentar tudo aquilo que você, em lágrimas, semeou, que você liberou palavras de bênção, que você permaneceu crendo, você vai colher em 2022 numa medida recalcada, sacudida e transbordante, muito além do que vocês pediram. Eu quero liberar isso na vida de vocês, um ano das boas novas, dos milagres sendo concretizados na frente dos seus olhos. Amém, aleluia, amém. Rafa, eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida também, uma percepção que eu tenho no meu espírito, que esses são dias onde o Senhor vai ampliar sua ousadia, para você falar Amém. com um novo nível de ousadia. E quando você abrir a sua boca, como diz lá em Efésios capítulo 6, que você se reveste da armadura, resiste o dia mal, depois de vencer tudo, permanece inabalável. Mas lá na frente fala, para que no abrir da minha boca seja revelado o mistério do Evangelho. E eu quero declarar que a igreja dá um novo nível de ousadia, e nas cidades onde você vai, nas aulas que você dá, nas palestras que você ministra, o Senhor vai te encher dessa ousadia e você vai encontrar a ocasião para você abrir a boca e falar e o mistério do Evangelho ser revelado, pessoas serem atraídas, e as empresas vão ficar felizes, que vão te pagar para ouvir de algo, e além daquilo vão ouvir algo bônus, que elas não te pagaram para ouvir, mas que produziam um valor eterno na vida deles, de cada funcionário, de todo mundo que entrar nos seus cursos e tudo que você faz, que você receba um novo nível de ousadia em nome de Jesus. Amém, Amém, Jesus. Amém. Vou orar Recebi, Jesus. uma live abençoada. Quero só finalizar lembrando, às 20 horas agora eu já volto com a live com o tema Revolução dos Resultados. Hoje eu vou falar de conexões com propósito, o poder do network. Uma pessoa pode se transformar numa porta que Deus vai usar para mudar a sua realidade perpetuamente. E você precisa de fé para crer nisso, e eu vou te instruir nesse caminho. E também te lembrar que são os últimos dias para você se inscrever no Clube do Resultado pagando R$16 por mês. Depois vai aumentar consideravelmente, porque esse daí é o valor de custo. E o Clube do Resultado é o Netflix para o empresário e o vendedor cristão que quer aprender como empreender, como prosperar, como crescer, como multiplicar os resultados debaixo do favor de Deus. Então tem lá mais de 200 vídeos já, curso, mentoria. Mentoria que eu cobrei R$2.000. Já está lá. Então você pode acessar isso por R$16 por mês, é ridículo. Então não fique de fora, clubedoresultado.com. Aleluia, feche seus olhos todos aí, deixa eu orar por você. Se você está dirigindo, não feche os olhos, continua com os olhos abertos dirigindo, mas receba essa oração agora. Pai, eu quero liberar fé no coração dos meus irmãos e que o Senhor renove hoje a coerência deles, que eles se reorganizem de forma coerente para cumprir com o propósito do Senhor, para viverem a vida que o Senhor sonhou para eles, para fazerem tudo que o Senhor tem colocado diante deles para ser feito. E para isso que o Senhor libere sobre eles coragem, que eles não fujam dos problemas, não fujam das tarefas, não sejam medrosos e nem procrastinem, nem joguem para depois, porque seria arrogante presumir que teremos mais tempo, mas que aproveitem o tempo oportuno, o tempo kairós do Senhor, para fazerem tudo que tem que ser feito,
realizar o que tem que ser realizado, multiplicar o que tem que ser multiplicado, trabalhar o que tem que ser trabalhado, resolver o que tem que ser resolvido. E no final, eu declaro, profetizo, abençoo e afirmo. É assim que vai ser. Todos Amém. irão ter aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Você vai ser tudo que Deus quer que você seja, fazer tudo que Ele quer que você faça e ter tudo que Ele quer que você tenha. E esse é o convite que eu te faço hoje, na presença do Senhor. Venha viver essa revolução nos resultados, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Rafa. Amém. Foi poderosamente. Um Deus abraço, pastor. Obrigado. oportunidades para eu abençoar você e você me abençoar, que venhamos fortalecer essa aliança de amor a cada dia. Amém. Obrigado, pastor. Um abraço para sua família. Até mais. Tamo junto, querido. E você, estou te esperando às 20 horas. Tamo junto e amanhã, 7h30 da manhã, no Devocional. Fica ligado aí no meu Instagram, Rafael Almeida Play, porque tem uma programação extensa. São 2 semanas revolucionando os resultados. Para você viver o que você nunca viveu, desfrutar do que você nunca desfrutou, acessar o que você nunca acessou e ter fé como você nunca teve. E Deus tem feito isso e vai ampliar isso nesses dias, em nome de Jesus. Então, estou te esperando daqui a pouquinho, às 20 horas. E até lá, pega essa live agora, já vai ficar salva no meu IGTV, você já compartilha para geral, manda para todo mundo, não deixa ninguém que você conhece sem assistir esses conteúdos e sem ser abençoado por tudo isso que Deus está fazendo. Tamo junto, até daqui a pouquinho, Deus te abençoe. É nóis. Bora revolucionar os resultados.